Irmãos, abramos então as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, e leiamos a santa e bendita palavra de Deus para a nossa instrução espiritual, preparando-nos de maneira mais digna para vivermos de acordo com os preceitos do Senhor. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, e investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que
que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos queridos, Deus tem nos concedido nesta manhã o privilégio de estarmos juntos aqui. Na verdade, a gente mal poderia imaginar que foi, na verdade, ação muito suave, gentil, imperceptível do Espírito Santo de Deus, que agindo nas veras do nosso coração, nos meandros de nossa alma, foi nos impulsionando, e de repente as nossas pernas nos trouxeram a este lugar. Nós temos algumas cadeiras vazias, porque Deus decidiu que fosse você e não outro. Porque Deus não tem adoradores voluntários. Os adoradores são vocacionados. E tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, na verdade, antes Ele nos dá para que a Ele restituamos. E é por isso que na manhã deste domingo, o dia do Senhor, ao nos reunirmos aqui, Deus decidiu falar ao nosso coração através da sua santa e bendita palavra. Irmãos queridos, o fato é que há um equívoco, há um engano que está sendo proclamado nos nossos dias, que o crente vive numa redoma de vidro, e ele está protegido de todas as intempéries, todas as dificuldades, todas as pressões, todas as contradições, aquilo que balança, que mexe, que sufoca a nossa vida, o nosso coração. Ledo engano. As Escrituras, na verdade, meus irmãos, são extremamente realistas, apresentam para nós a vida tal como ela é, sem meandros, sem meneios, sem rodeios, a ponto das Escrituras nos dizerem que os sofrimentos do presente século não são para serem comparados com a glória que haverá de ser revelada em nós. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que afirmou: no mundo tereis aflições. É verdade que Ele nos conclama a termos bom ânimo, enfrentarmos estas realidades que nos atingem, que nos provocam, que nos trazem, portanto, esses apertos, com uma visão positiva, porque Deus tem propósitos, inclusive, nos nossos sofrimentos. Aqueles que dizem que não sofrem, ou aquelas igrejas que têm na sua a chamada não sofra mais, na verdade estão mentindo, porque não é este o evangelho proclamado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa porção das Sagradas Escrituras nos ajudam a entender qual o propósito de Deus nos sufocos, nos apertos, nas contradições da vida. E é isso que nós vamos aprender na manhã deste domingo, ao estudarmos este texto preciosíssimo da palavra de Deus. Pedro é este que, na verdade, até então era uma pessoa extremamente contraditória.
porque dizia coisas simplesmente maravilhosas, mas no passo seguinte caía na sua própria contradição, a ponto do Senhor Jesus Cristo dizer: olha, você está sendo instrumento de Satanás. E aí então, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, e esta nova fase da igreja prometida desde então começa a se desenvolver, alguém se levanta e afirma que os apóstolos estavam bêbados, porque eles estavam falando em outras línguas, tal como as pessoas se juntavam, os pardos, medos, elamitas, do Ponto, Capadócia, Mesopotâmia e assim por diante. Mas provavelmente alguém não se juntou a um grupo onde pudesse entender as línguas que estavam sendo proferidas, e eles não aprenderam essas línguas, mas falaram de uma forma sobrenatural. E aí então Pedro diz assim: efetivamente não podem estar bêbados, porque acabam de levantar as primeiras horas do dia. Mas o que está acontecendo? E aí então Pedro profere o grande sermão do dia do Pentecostes, e milhares de pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho, e Deus as converte. É este o Pedro. Pedro, apóstolo. Preste bem atenção. Nós acabamos de afirmar, conforme a declaração de nossa confissão, aquilo que nós confessamos a respeito da singularidade das Escrituras. E os apóstolos fazem parte dessa singularidade, porque na verdade nós não temos mais apóstolos nos nossos dias, nem mesmo profetas. O período apostólico e o período profético cessou, mas nós temos, meus irmãos, aquilo que os profetas e os apóstolos nos legaram, que é a santa e bendita palavra de Deus. E conforme disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular, que não está certamente no chão, mas está agora neste monumento, firmando este monumento, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós temos a santa e bendita palavra de Deus. Não temos mais apóstolos nos nossos dias. Só temos, na verdade, os falsos apóstolos, mas não os apóstolos verdadeiros. Eles cessaram, mas nos legaram a santa e bendita palavra de Deus. E Pedro, então, como apóstolo do Senhor Jesus, nos lega, nos traz, nos apresenta o propósito de Deus nas circunstâncias adversas da vida, porque ele está falando agora aos forasteiros, como nós somos. Nós, os crentes do Senhor Jesus Cristo, somos descritos desta forma: somos forasteiros, esta terra não é nossa, nós habitamos aqui por um breve período, nós haveremos de ser tirados daqui, porque aguardamos certamente a nossa verdadeira terra, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lar. Mas enquanto estamos aqui, nós experimentamos as mesmas coisas que Pedro descreve aqui neste texto impressionante da palavra de Deus. E quem sofre, meus irmãos, precisa de consolo. Os crentes do Senhor Jesus Cristo precisam de uma palavra consoladora. E é por isso então que por 2 vezes ele diz assim: eleitos, eleitos. Em outras palavras, nós fomos alcançados pela graça de Deus por um ato exclusivo do seu poder e do seu amor. Nós não fomos eleitos porque somos elegíveis, porque Deus porventura encontrou em nós alguma coisa, mas porque Deus, na sua infinita misericórdia, através da ação da Trindade, porque aqui está descrito logo na saudação inicial, a presença salvadora do Senhor Jesus Cristo e a presença aplicadora do Espírito Santo de Deus, trazendo, portanto, essa eleição, essa decisão da parte de Deus, alcançando-nos.
Não somos eleitos porque somos elegíveis. Não somos eleitos porque somos melhores do que quem quer que seja. Mas Deus escolheu aquelas coisas que não são para confundir as que são. Portanto, meus irmãos, alguma coisa especial acontece no nosso coração. Nós não sabemos propriamente, neste mistério profundo da Trindade, por que Deus, desde toda a eternidade, nos elegeu. Aí então, falando a respeito dessas coisas, o versículo que vem logo a seguir, ele diz assim: bendito, falemos bem, manifestemos, irmãos queridos, a nossa profunda alegria diante de Deus por esta obra inaudita que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo, desde toda a eternidade, e trazendo na plenitude dos tempos, fazendo esta obra de tal maneira que o Senhor Jesus Cristo afirma na cruz do Calvário: está consumado. Nada haverá de ser acrescentado. Essa obra bendita que nos chamou, Deus nos chamou para si. Bendito. E aqui, meus irmãos, ele coloca aquilo que aconteceu no passado e aquilo que tem repercussões no futuro. Olha só, eu vou ler novamente para vocês observarem esses dois tempos colocados aqui. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança Você está percebendo agora, está falando a respeito do futuro. Ele falou a respeito do passado, o que aconteceu no passado, o que foi feito no passado, e agora as repercussões disso para o futuro. Ele diz assim: para uma herança incorruptível. A nossa herança, meus irmãos, não haverá de sofrer qualquer decepção. Uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos queridos, esses dois tempos, passado e futuro, está garantida a nossa salvação. Deus decidiu nos salvar. E, meus irmãos, de repente, algo é colocado aqui para provavelmente nos constranger, porque enquanto ele fala a respeito do passado, enquanto ele fala a respeito do futuro, trazendo, portanto, segurança para o nosso coração, de repente, o presente. E aí apresentado uma palavrinha que aparece nas escrituras de vez em quando, só para nos constranger. A palavra mas, porém, todavia, não obstante. A palavra que aparece aqui é esta: embora. Preste bem atenção. Tudo aquilo que está relacionado ao passado, que tem repercussões para o futuro, o apóstolo Pedro diz assim: nisso exultais. Preste bem atenção. Não é alegria, é mais do que alegria. É alegria que na verdade é cheia de glória. É alegria que a gente de vez em quando precisa dar um beliscão. Será que sou eu mesmo? Alegria que invade o nosso coração. Nisso exultais. Embora, aí ele vai apresentar alguma coisa que parece ser extremamente constrangedora. Por isso ele nos prepara. Olha só como ele nos prepara. Ele diz assim: embora no presente, por breve tempo, se necessário, três coisas que ele coloca aqui. Embora no presente, qual é o presente? É a nossa vida presente aqui. Passageira, rápida. Nós chegamos, conforme diz o Salmo 90, a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80, o que passa disso é canseira e enfado, não é verdade? Alguém chegou para mim e falou assim: reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu disse: eu tenho 72 anos.
Aí a pessoa olhou bem para mim e falou assim: reverendo, não parece que o senhor tem 72 anos, parece muito mais. O tempo passa depressa, não é verdade? A nossa vida é como um conto ligeiro. Isso me faz lembrar a minha avó. A vovó, nós morávamos em São Caetano do Sul, e São Caetano do Sul, na região do ABC em São Paulo, é uma região não somente fria, mas é uma região úmida. Então a cama, à noite, ela fica como se fosse uma pedra de gelo. Então a vovó, sabe o que ela fazia? Ela passava a cama a ferro. E aí então, quando estava quentinha a cama, ela dizia assim: está quente. E aí eu e os meus irmãos, tibum, e deitávamos, e a vovó ficava do nosso lado contando as histórias dela, histórias lindas, histórias da Bíblia. E ela sempre terminava a história dizendo assim: acabou a história, morreu Vitória, quem quiser que conte outra. É um conto ligeiro, não é verdade? Nós que estamos com cabelo branco, a gente passou rápido, não passou? Voou! No presente, veja só, ele diz assim: não somente no presente, mas por breve tempo. E ele afirma que estas circunstâncias adversas que haverão de nos alcançar são necessárias. Deus as planejou. Não é algo que está fora do propósito de Deus, que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Deus as planejou. Então, se necessário, aí ele fala a respeito de uma outra coisa que parece ser paradoxal. Porque enquanto ele fala sobre exultação, agora do outro lado, ele fala a respeito de contristamento. Não é tristeza, é tristeza que sufoca, é tristeza que aperta, é tristeza que acaba se transformando em lágrimas, tristezas que nos levam muitas vezes a perguntar: por que eu? Por que eu? O que está acontecendo comigo? Não é verdade? Quantas vezes? Então, preste bem atenção. A partir daí, Pedro vai, como apóstolo de Jesus Cristo, explicar o propósito de Deus no contristamento, o propósito de Deus no sofrimento. Aí ele diz assim: sejais contristados por várias provações. Preste bem atenção, porque tem muitas pessoas, e este é o entendimento da grande maioria dos religiosos, inclusive do cristianismo falso, que afirmam o seguinte: nós somos provados para sermos aprovados. Então nós precisamos passar por provações para então termos provas de tal maneira que nessas provas nós sejamos aprovados. Mentira! Nós já estamos reprovados. As provações não têm propriamente essa finalidade de nos aprovar. As provações, segundo o apóstolo Pedro, têm a finalidade de nos depurar. É diferente, preste bem atenção. Então Pedro nos leva ao mundo da metalurgia, nos leva na verdade ao mundo da ourivesaria. Preste atenção: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, você está percebendo? Ele nos levou agora para o mundo da metalurgia, o mundo da ourivesaria. Deus é o ourives por excelência. Ele está, na verdade, construindo, como a obra de arte das suas mãos, a coroa do Redentor. Ele está adornando a noiva do Redentor, de tal maneira que a glória do Redentor possa ser mais e mais inaudita. É isso que ele está fazendo conosco. Nós somos a coroa do Redentor. E ele faz isso através
da depuração, Ele vai nos depurando de tal maneira que vamos mais e mais sendo adornados, ataviados, embelezados, como aquela noiva gloriosa, bendita, que é a igreja do Senhor. Irmãos queridos, não foram poucas as vezes que eu pedi a Deus o seguinte: ó Deus, abaixa a temperatura. E eu não sei se vocês observam que quando nós somos, na verdade, trazidos ao cadinho do Senhor, quando nós somos provados, quando nós somos depurados, parece que uma provação vem para nos trazer outra provação. Não, a gente é apertado de um lado, apertado do outro lado, a gente escapa ali, e de repente, na esquina seguinte, a gente é pego novamente. Quantas vezes a gente pede a Deus: ó Deus, abaixa a temperatura. Mas Deus é o ourives por excelência. Ele sabe exatamente o ponto da fusão, e por isso Ele nos leva de tal maneira a nos moldar segundo a sua infinita misericórdia e poder. Preste bem atenção. Foi a respeito desta salvação, desta obra preciosa que Deus decidiu realizar, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, os profetas inquiriram, eles perguntaram, eles foram atrás, eles construíram, na verdade, através do sacerdócio do Antigo Testamento, eles construíram toda a manifestação desta graça ou deste evangelho segundo o Antigo Testamento. Os cordeiros foram mortos, os touros foram imolados. Na consagração do templo de Salomão, milhares de cordeiros foram mortos. Os sacerdotes ficaram empapados em sangue, eles pisaram em lama de sangue. Mas o escritor aos Hebreus nos afirma o seguinte: que nenhuma gota deste sangue perdoou pecados. As escrituras nos dizem que aqueles sacrifícios suspenderam a punição, até que naquele dia precioso, o mais glorioso de todos os dias, que moldou, na verdade, o passado e o futuro, no presente do Senhor Jesus Cristo, quando a cruz do Senhor Jesus Cristo foi levantada, e aí então, João Batista, vendo o ministério precioso do Senhor Jesus Cristo, que chegou para perto do Rio Jordão, de longe João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Preste bem atenção, meus irmãos, porque muitas vezes neste ponto sublime nós nos equivocamos. Nós imaginamos que a obra de Cristo na cruz do Calvário tornou possível a salvação. Então Cristo realizou tudo o que realizou, e agora Ele espera. Ele depende da nossa decisão pessoal. Se nós levantarmos a mão, se nós fizermos a oração do arrependido, se nós formos à frente, então Ele fica esperando a nossa decisão. Mas, meus irmãos, isso é uma mentira, um ledo engano. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele não tornou possível a salvação, Ele tornou certa, segura a salvação. Todos aqueles por quem Cristo morreu haverão de ser alcançados. Mas as Escrituras nos dizem que nem mesmo a fé é alguma coisa nossa. A fé vem pelo ouvir,
e o ouvir a santa palavra de Deus, que vai sendo engendrada no nosso coração, meus irmãos, como está acontecendo na manhã desse domingo, não é não? Essa palavra bendita, ouvida, então desce a nossa mente, nós compreendemos, e de repente essa palavra vem ao nosso coração, e então nós dizemos, eu quero! Mas antes de dizermos, eu quero, Deus disse, eu quero! E Ele decidiu salvar a você. Decidiu salvar a você por causa desta obra preciosa. Segundo o que Pedro afirma, os anjos anelam para escrutar. Foi a respeito, portanto, dessa salvação preciosa que os profetas indagaram e inquiriram. Indagaram a quem? Quem lhes respondeu? Quem lhes orientou no Antigo Testamento? Está aqui no texto. O Espírito de Cristo que neles estava. Cristo não apareceu pura e simplesmente na manjedoura. Ele então, o Verbo de Deus, ali na manjedoura, se fez carne e habitou entre nós. Mas Ele é desde toda a eternidade. Ele é o Filho eterno, gerado de Deus, não feito e não criado, Deus de Deus. E, irmãos queridos, essa obra perfeita foi então orientada no Antigo Testamento, e eles construíram o tabernáculo, eles construíram o templo para dizer, Cristo virá. E Ele veio e realizou essa obra perfeita, maravilhosa. Aí então Ele diz o seguinte: e crentes no Senhor Jesus, amados do Senhor, ponham a sua mente num único foco. É uma questão de foco agora. Não precisam, na verdade, colocar uma parafernália, mas alguma coisa que seja focal. Olha só o que ele diz assim. Por isso, versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preste bem atenção. Cingir é colocar cinta, não é não? Cingir o entendimento é colocar cinta no entendimento. Mas claro, quem está escrevendo isso é um judeu, é Pedro. E as versões mais antigas diziam assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Por quê? Porque naquele período, nos dias de Pedro, os homens usavam túnicas compridas. E quando eles queriam correr, o que eles faziam? Levantavam a túnica, amarravam a túnica na cintura, amarravam a túnica nos lombos. E é exatamente isso. Conhecendo a verdade liberta. Cingindo, portanto, esperai inteiramente, num único ponto, esperai na graça que vos está sendo proposta. Meus irmãos, nós temos que entender alguma coisa que é extremamente importante quanto à nossa salvação. Como um Deus justo pode justificar a mim? E esse é o grande enigma do Evangelho. Como um Deus justo pode justificar a mim que sou injusto? Porque se Deus é justo, Ele haverá de nos condenar, porque nós somos injustos. Ele ali diante do tribunal vê o processo, várias e várias páginas dos autos do processo, que afirmam categoricamente que nós, cada um de nós, não há um justo, nenhum sequer, todos a uma, se tornaram inúteis, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Como um Deus justo
pode justificar a mim, que sou injusto? Porque se Deus é justo e justifica o injusto, não é justo. Perceberam o enigma? Perceberam o ponto intrincado? Como Deus pode nos justificar? As Escrituras nos dizem, e isto foi o que os anjos anelaram, prescrutar, tão grande salvação, nada em nós, a salvação que foi proposta na justiça que Deus não encontrou em nós, mas a justiça de um outro alguém, contada em nosso lugar. Preste bem atenção, foi exatamente este o ponto que Martinho Lutero fez colocar nas suas 95 teses na capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Não há salvação em nós, não há justiça em nós. Salvação é coisa de Deus, justiça é coisa de Deus. E Deus, preste bem atenção, porque aqui há algum detalhe que precisa ser entendido. Deus não infundiu justiça em nós. Num certo sentido, Ele não nos fez propriamente justos, Ele nos declarou justos. Não a nossa justiça, mas a justiça declarada, um ato forense, um ato advocatício, um ato do Tribunal de Justiça de Deus. Ele nos declarou justos, e ainda que não tenha infundido justiça em nós. Justiça, portanto, que Deus, não tendo encontrado em nós, Ele promoveu de forma perfeita em Jesus Cristo. É por isso que a nossa salvação está tão segura, inacessível, reservada nos céus para nós outros. Sabe por quê? Porque a salvação está fundamentada na justiça perfeita de um outro alguém, contada perfeitamente em nosso lugar. Preste bem atenção. Justificação é um ato da declaração forense, da declaração jurídica da parte de Deus. É um ato. E esse ato então produz as consequências. É por isso então que nós somos chamados à santificação. E aí então aparece um texto que é extremamente constrangedor. Ele diz assim: é porque Deus disse, é assim o padrão, sede santos. É Deus dizendo, sede santos porque eu sou santo. Como? Irmãos queridos, santificação por aproximação. A Bíblia não diz que a mulher crente santifica o marido que não é crente. É por isso, meus irmãos, que é impossível haver, na verdade, a participação na igreja de Deus à distância. Deus nos reúne, Deus nos une, Deus nos traz a um povo, Deus nos ajunta, na verdade, na sua igreja. É por isso que nós estamos aqui, porque o Espírito Santo de Deus decidiu nos trazer aqui, porque a nossa presença, através da santa e bendita palavra de Deus, Deus usa isto, santificando o outro. Não é verdade? A nossa presença aqui, Deus agindo no nosso coração, fazendo com que, então, nós juntos consideremos essas coisas espirituais e nos santifiquemos mutuamente. Eu vou pular este texto, vou para o fim do texto. No fim do texto ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Preste atenção, tudo isso que aconteceu até agora foi exatamente isto. A nossa alma foi purificada pela palavra de Deus. A palavra de Deus que jorra e é como água que nos lava, conforme disse o Neto agora há pouco. O reverendo Luciano Neto afirmou que essa palavra produzindo, portanto, um impacto na nossa vida, como aconteceu na manhã
deste domingo. A palavra de Deus em nós, agindo em nós. Esta palavra então purificou a nossa vida. Sairemos daqui, na verdade, lavados, purificados. Com que objetivo? O que realmente Deus está intencionando fazer de nós? Ele está intencionando fazer de nós um só corpo, que nos amemos uns aos outros. E aí ele diz assim: tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. 4 são as características do que Deus está produzindo em nós na manhã deste domingo. Ele diz assim: amor fraternal. Sabe por quê? Porque ninguém é maior do que o outro aqui. Não tem nenhuma hierarquia aqui. Todos nós somos carentes uns dos outros. Quando eu estava pastoreando a primeira igreja em Belo Horizonte, durante muito tempo, eu dirigi as atividades do nosso acampamento. E um dia eu convidei para ser o pregador, na semana daquele acampamento, certamente o maior teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é um escritor. Ele não escreve livro fininho, não. Ele escreve livro que você põe o livro de pé e ele fica de pé. Livros robustos. O maior teólogo, eu não vou dizer o nome dele, o maior teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na nossa igreja tinha uma menina que tinha síndrome de Down, a Rutinha. E a Rutinha, assim, do jeitinho dela, não conhecia o nosso pregador, doutor, pós-doutor, teólogo da igreja. Chegou perto dele e disse assim: ô moço, você já tem Jesus no seu coração? Ele olhou para a Rutinha e ele ficou assim meio constrangido. O que eu vou responder para a Rutinha? Aí ele disse assim: eu sou o reverendo fulano de tal, eu vim aqui para esta série de conferências no acampamento, eu vou pregar aqui durante esta semana e tal. A Rutinha olhou bem os olhos dele e disse que sim. Mas moço, eu não perguntei isso não. Na verdade, irmãos, de repente as pessoas mais humildes, as crianças, aquelas pessoas que a gente pensa assim, não vão acrescentar nada, usadas por Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Amor fraternal. Segunda coisa, amor não fingido, porque a gente sabe fingir. Terceira coisa, de coração, porque é difícil amar, é uma decisão de amar. Quarta coisa, ardentemente. É por isso que a Bíblia diz assim: saudai-vos com ósculo santo. E olha, irmãos queridos, vocês pouco me conhecem, não é verdade? Mas eu já ganhei tanto abraço aqui nessa igreja. É assim mesmo. Algumas vezes eu estava na porta da igreja e as pessoas me cumprimentavam e diziam assim: reverendo, que sermão maravilhoso. E eu, no meu coração, eu estava esperando outra coisa. Eu estava esperando assim: ó, reverendo, eu estou orando em seu favor. Aquelas velhinhas da nossa igreja, elas passavam por mim, me abraçavam e cochichavam no meu ouvido. Elas diziam assim: reverendo, eu estou orando em seu favor. Elas diziam aqui, e eu sentia aqui. Vocês não sabem o quanto o Ludgero Neto precisa dessas orações. Porque na verdade, meus irmãos, esse calor, Deus nos trouxe aqui para que nós possamos ser confrontados e confortados uns pelos outros, e Deus haverá de nos usar. Tudo que se foi dito aqui nesta manhã, tudo, absolutamente tudo, não é erva que murcha,
e cai a sua flor. Não! O que foi dito aqui é a palavra do Senhor, que é incorruptível, a palavra do Senhor que permanece eternamente. E alguém pode me perguntar assim: reverendo, onde está o Evangelho? Leia o último versículo. Olha lá, olha lá. E é exatamente isso que nos foi evangelizado na manhã deste domingo. Que Deus nos abençoe.